Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da semana Expandindo a Dança na Escola. Nessa segunda aula a gente vai conversar sobre a dança de salão e possibilidades práticas de inclusão desse conteúdo dentro aí da sua sala de aula. A dança de salão, que é um conteúdo previsto pela BNCC para ser trabalhado dentro da educação física para os 8º e 9º anos. E a gente sabe que é uma dificuldade aí real dos professores de se trabalhar com a dança. Em geral, né, com o Fundamental 2, é uma idade que exige bastante da gente, que é um desafio. E principalmente se falando da dança de salão, que é um conteúdo tão específico, né? Então, para essa conversa, eu vou chamar aqui os nossos especialistas em dança de salão, aqui do perfil, que são o Eduardo Carriel e a Alessandra Mendes, tá? Vou chamá-los aqui para a gente conversar. E enquanto isso, eu vou dando algumas orientações sobre a nossa semana, expandindo a dança na escola, tá bom? Essa semana aqui, gente, é uma semana de lives, então de conteúdo totalmente gratuito, pensando nesse objetivo de levar a dança para dentro da escola de uma maneira significativa. Aí eu já vou dar umas orientações aqui para a galera que quer se inscrever e ainda não se inscreveu. Primeiro, deixa eu dar bom dia, Edu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lê. Olha por que eu não estou ouvindo vocês. Agora sim. Até o áudio ficou melhor. Vocês estão... sim. O fone estava aqui, conectado, mas largado aqui do lado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, tá joia. Então, vou só terminar de dar umas orientações e depois já passo a palavra para vocês, tá bom? Legal. Ok. Então, estava aqui contando para o pessoal, quem ainda não está inscrito nessa nossa semana, pode se inscrever pelo nosso link da bio aqui do perfil do Instagram. É só ir lá no perfil, naquelas informações iniciais que a gente tem, tá lá o link para quem quiser se inscrever. Por quê? Além das lives que vocês podem acompanhar aqui diariamente pelo perfil às 10 horas da manhã, a gente também está mandando alguns materiais extras por e-mail para a galera que está inscrito, tá bom? E sempre lá por e-mail a gente está mandando as novidades dos próximos eventos que a gente fizer aqui no perfil, sobre o nosso curso completo. Então vai muita coisa por e-mail. Então quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, vai lá no link da bio que está aqui no perfil do Instagram. Edu e Ale, muito obrigada por aceitarem o convite e estarem aqui com a gente de novo. São os nossos dois especialistas de dança de salão aqui do perfil. E hoje eu chamei eles para ter essa conversa, então trazer algumas dicas, algumas sugestões de como levar esse conteúdo que é algo tão desafiador e ao mesmo tempo tão importante de ser trabalhado dentro da escola, tem tanto a contribuir, tem tanto a favorecer a participação de todo mundo nessas aulas de dança. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre quebrar a resistência dos alunos, algumas sugestões de como fazer isso, tá bom? Obrigada aos dois. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho e depois podem continuar aí pensando nessa aula, nessas sugestões, o que vocês tiverem para trazer para a gente, tá bom? Ok. Eu sou Eduardo Carriel, danço um pouquinho mais de 20 anos. Eu comecei a dançar cedo, tá, gente? Não vou falar minha idade, não. E, sim, nós somos, falar por nós dois, depois ela se apresenta, mas nós somos apaixonados pela dança 2, pela dança de casal, né? E levar isso para a escola, para o pessoal mais novo, para a gente é um desafio muito interessante. A gente gosta muito dessa área também. Eu sou a Alessandra Mendes, danço esse ano, agora em abril eu completo 10 anos de dança. E me apaixonei pela dança de salão já na minha adolescência, mas eu fui começar a dançar mesmo mais pra frente, né? Eu sou apaixonada realmente pela dança de salão, por tudo que ela proporciona como ser humano, né? Todas as danças em si têm as suas contribuições, mas o que eu mais gosto da dança A2 é a parte da socialização. Que quando a gente dança com o outro, né? A gente passa a enxergar o outro com mais empatia,
a entender mais, respeitar o tempo de aprendizado do outro, as limitações do outro, acaba proporcionando algumas coisinhas que são necessárias, principalmente nessa fase, né, de desenvolvimento do adolescente. Então, acredito muito no poder de transformação que a dança pode trazer, que a dança 2 pode trazer para essa fase desses alunos aí do 9º ano, né, que estão se conhecendo, é um período que eles estão se conhecendo melhor e tendo a oportunidade também de conhecer melhor o como se relacionar com o outro. E aí, levando isso para a escola, né, 8º e 9º ano, que é o que a gente tem a proposta de atuar, é justamente como a gente conseguir quebrar isso, né? Então, ali, está um furacão de hormônios acontecendo dentro das pessoas, elas estão se conhecendo, e aí a gente chega com uma proposta de dança 2, onde eles têm que se tocar, e às vezes eles não têm o toque, e aí como é que a gente consegue quebrar isso para que a aula possa fluir de uma maneira tranquila? Então, o maior desafio dentro da dança de salão na escola, no 8º, no 9º ano, é justamente isso. E aí a gente tem algumas dinâmicas que a gente faz, que a gente consegue, primeiro, desmistificar um pouco, ou dessexualizar o contato, né? Hoje em dia, e ainda mais com as músicas de hoje em dia, o funk, não vamos nem entrar muito nisso, mas que todas as letras, tudo leva para a sexualização, a gente vai na contramão disso. A gente mostra que tocar na outra pessoa pode ser não sexual, né? Sem essa intenção sexualizada, pode ser por respeito, por carinho, por empatia. É um contato afetivo, né? Não sexual. Afetuoso. Sim. Não sei qual seria a forma melhor para falar sobre isso. E de ser humano para ser humano. Que envolve o respeito e que nesse caso aqui tá dentro desse conjunto de elementos onde a gente está fazendo arte, né? É um contato para se fazer arte, é um contato com outros objetivos, né? Sim. Então a gente fala que a gente caminha na contramão disso, né? Enquanto todo mundo está indo para um caminho, a gente está indo para o caminho do respeito, do caminho, como eu falou, da empatia, de perceber o outro, as necessidades do outro. E é uma coisa altruísta, vai, e sem nenhum tipo de outra intenção. A única intenção que eu tenho é ficar bem para aquele momento e fazer com que essa pessoa que esteja comigo também esteja bem. Uma coisa que o Edu falando, né, me fez pensar e lembrar, assim, esse estar presente no momento, né, o quanto a dança favorece nesse sentido, o quanto a dança ajuda a desenvolver essa percepção do momento, estar presente e a resposta rápida aos estímulos, que é algo que eu sei que está presente no trabalho de vocês, assim como no nosso curso aqui completo, que vocês elaboraram junto com a gente. Esse estar presente no momento, né? A gente fala muito sobre a apatia, né? Dos comportamentos atuais, assim. Não sei se principalmente depois desse período de pandemia, muita tecnologia, uma apatia, uma anestesia de sensação, de se comportar, de responder ao outro, de estar pronto para responder, né? Quantas vezes a gente vai num lugar para ser atendido por pessoas, parece que a pessoa não olha para você, não percebe que você está ali, não, parece que está falando com você, mas está em outro lugar, assim, lógico que todo mundo tem problemas e não é todo dia que está super bem para se relacionar, mas independente disso, né? A gente está formando esses alunos que vão trabalhar depois com pessoas. E que quanto mais consciência do próprio corpo eles tiverem, de que esse corpo tem que estar presente, de que eu uso ele para me relacionar com o outro, para me comunicar com o outro o tempo inteiro, eu acho que é um aprendizado riquíssimo que está dentro disso que a gente faz com a dança, dentro da escola, fora da escola, mas falando aqui principalmente no ambiente escolar, e eu acho que a dança 2 traz muito isso, né? Esse estar presente e essa resposta aos estímulos, assim, você tem que estar presente, senão dá errado, né? É porque é uma dança compartilhada o tempo todo, né? Um propondo, o outro respondendo, e aí a gente também acaba, às vezes, propondo, e aí ele entra na onda. Então é uma troca constante. Se a gente não estiver realmente presente um para o outro, não flui.
Aí fica uma dança mais truncada, ou ela não fica... não traz a emoção, né? Porque o objetivo da dança como arte é você transmitir a emoção que está se sentindo, né? Então, o profissional, o dançarino, ele tem aí uma responsabilidade de conseguir emocionar quem está assistindo. Mas ele não consegue falar, não dá para ele falar a sensação que ele está sentindo. Ele tem que com o corpo. Dança 2, entre os dois, a gente não consegue comunicar essa emoção para quem está assistindo. E a dança, a nossa proposta da dança de salão é a dança de salão mais social, né? Então ela não é uma sequência coreográfica. E isso pra gente é o que deixa mais interessante. Como ela falou, se não estiver presente naquele momento, eu tô pedindo uma movimentação, daqui a pouco eu mudo e vou pedir outra coisa. Se ela não estiver ali para mim e eu não estiver ali para ela, o negócio não funciona. Né? Se ela pensar no movimento, eu vou fazer esse movimento que ele começou do começo ao fim, e eu mudo o movimento no meio do caminho, ou seja, ela está ali com ela conectada, eu não vou conseguir conduzi-la para outro caminho que não seja aquela que ela traçou, eu identifiquei e tracei. Então, isso faz com que a gente fique muito presente um para o outro. Fala que é quase que a ideia de um namoro. Então, para que eu possa dançar e para que nossa dança seja interessante, eu preciso me fazer de interessante para ela e preciso fazer ela se interessar por mim. Ao mesmo tempo que também ela é a mesma coisa, ela precisa se fazer interessante para mim e precisa fazer com que eu fique interessado nela. Então, essa troca faz com que seja muito rica a dança. Lembrando que esse termo de interessante e interessado é no sentido de presença mesmo, de atenção. Então, eu preciso estar atenta a ele e também que a minha dança seja interessante para que ele se atente em mim. É mais nesse sentido de atenção, não de intenção. Legal deixar claro. Não tem a ver com relação... Pode falar. Eu acho que esse se fazer interessante também é muito importante, assim, nesse trabalho de consciência corporal, de se fazer presente, como eu falei, esse se fazer interessante, né? Como é que eu me apresento na frente das pessoas? Eu tenho trabalhado bastante dentro da escola com essa questão, né? Os alunos vão falar, por exemplo, na frente de uma plateia, eles têm que apresentar um trabalho em grupo e vão falar para as outras pessoas, eles vão depois para uma entrevista de emprego, eles vão se relacionar com outras pessoas, seja na amizade, seja para um relacionamento amoroso. Exato. Como me fazer interessante para as outras pessoas? Como chegar, né? Chegando assim, com esse corpo que eu tenho daí presença, eu tenho consciência dele, eu tenho mais poder sobre ele, sabe? Então esse se fazer interessante, eu acho que é muito importante. É exatamente sobre isso. Legal. Mas vamos lá, vamos então para a primeira atividade que a gente propôs. Como fazer isso na prática, então, né? Como é que os professores que não têm tanto essa formação e toda essa experiência que vocês têm, como que a gente pode contribuir com eles para eles fazerem isso na prática ali, no dia a dia da escola? Sim, então, os exercícios que a gente vai propor hoje são exercícios que são o pré-dança. Como fazer para que a gente possa fazer com que as pessoas saia do contato zero ou do contato muito sexualizado para ter um contato sem nada influente. Então a gente vai começar a criar, ganhar confiança um do outro, até mesmo para ele perceber que eu posso olhar para outra pessoa sem nenhuma outra influência em cima disso. Como começar um relacionamento de dança. Seria mais ou menos isso. Como eu como eu posso começar a me relacionar com o outro para uma dança. Né? E a primeira coisa sem contato, é só uma questão realmente de trazer essa atenção para o outro. Então vamos lá, na prática. Vai falando se o áudio está funcionando ou não. Só arrumar aqui, e a gente vai ficar mais afastado. Então a primeira ideia dessa proposta é eu acompanhar, aliás, sempre vai ter um condutor
e um conduzido. E aí em algum momento, a gente pode trocar essa condução. Então agora a gente vai começar por ele, que é o mais comum, o homem propor, o homem conduzir. E aí ele vai me propor uma direção, e sem o contato eu vou pensar só em manter a minha frente para ele, a minha relação de frente para ele. Então a brincadeira aqui ela precisa seguir o meu peito. Se eu modificar o meu peito de direção, ela vai se alinhar para frente do meu peito. Eu vou só buscar manter a frente para ele. Não importa para onde ele vá. Os pés também, nesse primeiro momento, não importa como eles vão se comportar. O mais importante é eu voltar e ficar de frente para ele. Tá? E aí, quem não gosta de olhar para a pessoa, não, foca no tronco. O mais importante aqui, não precisa ficar olhando nos olhos por enquanto. Né? Então aqui a gente consegue suavizar esse contato visual, tira um pouquinho o contato, o toque, não tem a necessidade do toque, e a gente consegue já essa proposta de um conduzir e o outro responder. Lembrando que a definição da dança de salão é a dança onde é uma dança de improviso, onde tem um condutor e uma conduzida. Um conduzido. Tá? Então agora, convencionalmente, o papel de condutor é do homem e de conduzida é da dama, mas não tem da mulher, mas não tem problema isso inverter, não faz diferença nenhuma. E esse exercício também dá para fazer tranquilamente, 2 meninas, 2 meninos, então é bem aberto, é tranquilo para fazer. Aí os pares podem juntar quem se sentir mais à vontade, por afinidade, tá tudo bem, porque é um exercício mesmo de seguidor e proponente, certo? Vamos lá. Claro que não vale sacanear, né? Fazer movimentos muito rápidos para dar tempo da gente assimilar. E a gente está num espaço reduzido aqui para não sair da tela, tá? Mas é legal fazer isso num espaço maior. Mas a intenção seria essa. Sim. Vai mudando a direção e eu vou voltando para frente dele o tempo todo. E eu espero ela chegar. Não vou sacanear e brincar. Não, eu estou aqui, eu quero que dê certo. Então, da mesma forma que eu vou modificando o meu peito, esperando ela chegar, eu vou propondo um desafio um pouco maior, mas sempre dentro da possibilidade. A gente fala que dança 2 é parceria, não é adversário. Então, esse seria o primeiro exercício. E aqui ele vai brincando, e aí em algum momento a gente troca a condução. Aí eu passo a propor e ele começa a acompanhar. Aí não importa. Não importa quem está propondo e quem está seguindo, mas ficar definido. Define um momento, quem vai conduzir, quem vai seguir, e aí depois troca num determinado momento. Então, o primeiro objetivo aqui é a gente começar a criar uma conexão entre os dois. Tá? Então, esse é o primeiro exercício. Aí pode fazer o tempo que for necessário. Se quiser, pode também experimentar trocar de pares, para poder experimentar com outras pessoas. E aí fica muito à vontade para fazer isso. Mas é ganhando essa primeira conexão. Lembrando que aqui a gente fez um espaço reduzido, então a gente fez movimentos mais circulares, né? Mas isso numa sala de aula você pode fazer deslocamento, caminhando, tem mais espaço para você explorar, né? Então consegue explorar mais movimentos também. Ó, eu tô vendo numa que tá entrando quadra, né? Num pátio, numa quadra. Isso, aí fica um pouco mais tranquilo para você brincar com o deslocamento, né? Fazer movimentos em deslocamento. Tá? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu tô vendo que tá entrando alguns comentários, a gente não tá lendo, né? Não consegue ler agora. Então, qualquer coisa você vai falando pra gente, tá? Falo sim. Por enquanto, não tem dúvidas. O pessoal falou que tá gostando muito. Tem uma galera aqui que falou que entrou na live ontem também e tá curtindo bastante os conteúdos. Legal. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, vão escrevendo aí que eu tô de olho. E depois eu quero falar com vocês sobre a questão do gênero aí, do condutor e conduzido, que vocês começaram a falar. Mas a gente pode falar depois, quando vocês sentarem aqui pertinho de novo. Aí a gente traz essa questão também. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, vamos falar agora sobre o segundo. O segundo exercício. Aí é uma função de espelho que a gente chama. Essa dinâmica de espelho pode ser feita também em dupla ou pode ser feita em círculo, em roda. E aí sempre vai ter uma pessoa propondo o movimento e os demais vão copiar. É meio que um telefone sem fio, né? Se for fazer em roda, fica meio que um telefone sem fio. Até chegar todo mundo, cada um vai fazer do seu jeitinho, mas tá tudo certo. O importante é a intenção da dinâmica, de copiar realmente o movimento.
né? Então aqui a gente já está estimulando o condutor e o conduzido. Então aqui já fez no primeiro exercício, a gente já ganhou uma conexão, então já conectei com ela para ela poder entender o que eu estou fazendo. Agora a gente vai ter um estímulo corporal maior, ainda sem o toque, mas já para que ela consiga me observar mais, observar minhas movimentações e possa repetir. Então da mesma forma, você pode fazer isso em grupo, se for fazer individual, dá para trocar a condução, eu faço um pouco, ela faz um pouco. Se for em grupo, cada hora um assume essa condução. Então aí fica uma escolha também do professor. E aí o legal desse espelhamento é que a gente consegue explorar um pouquinho mais a movimentação do corpo como um todo. Então eu posso fazer um movimento de perna, eu posso fazer um movimento de braço, de cabeça, eu posso usar todo o meu corpo para propor um movimento para o outro. Então estímulo visual motor, né? Eu faço alguma coisa e ela repete. Vamos lá? E aí, pensando mesmo nessa ideia de espelho. Então, se ele levanta o braço esquerdo dele, eu vou levantar o meu direito, porque eu estou realmente de frente para ele, né? Aqui também a gente treina um pouquinho da coordenação, desse entendimento mesmo de qual lado que está movimentando, né? Aí a perna direita, a perna esquerda, braço esquerdo, braço direito. E a gente consegue desenvolver um pouquinho também da coordenação. E aqui é legal porque já começa a quebrar também um pouco. Porque é lógico que todo mundo vai fazer posições que são mais cômicas, engraçadas. Aí fica mais divertido. Então fica mais divertido. Então vai entrando em umas posições, normalmente o pessoal faz egípcia, vai fazer o forte, vai fazer várias posições que vai começar a brincar com isso. E essa quebra de justamente eu fazer com que ela dê risada, sorria para mim, então já vai aumentando a nossa conexão também e a gente vai passando a ter mais segurança um com o outro, confiando mais um no outro. Te dá uma relaxada nessa. Vai quebrando gelo, né? Vai quebrando gelo. Agora, uma coisa que é legal citar aqui é que não tem um tempo certo de execução desse movimento. Então, tudo bem ter um certo delay de resposta, por enquanto. Por quê? Porque a gente ainda está conhecendo, né? Explorando isso. Então, se ele me propôs uma coisa, peraí, eu estou analisando aqui, eu vou tentar fazer, mas eu vou fazer no meu tempo. Quanto tempo eu levar para entender o que ele está fazendo, para que eu consiga fazer também. Não que eu vou ficar parada assim, não. Primeiro eu vou analisar e depois eu vou fazer. Não necessariamente isso. Mas tudo bem eu levar um pouquinho mais de tempo. Eu não vou fazer exatamente no mesmo momento que ele. Mesmo porque não dá, né? O processo de assimilação. Ele vai fazer, e aí eu começo a entender até entrar no fluxo de acompanhar realmente, que em tempo real, né? Vai um tempinho, mas tá tudo bem. Legal. Terceiro exercício. Gente, ó, de novo, se tiver dúvidas, vai colocando, a gente tira ou depois tira já no tem final algumas também. aqui. Eu tô guardando aqui, pessoal, as dúvidas e já a gente conversa sobre elas, tá? Podem continuar. Esse espelhamento também é legal trocar depois o condutor e o conduzido, tá? Terceiro exercício. Agora a gente começa a estimular o toque. Então a gente chama de fantoche. Aqui, essa é uma parte muito legal. É o que eu acho mais divertido dos três. Porque agora ela vai me moldar. Ele vai virar uma massinha de modelar na minha mão, praticamente. Eu vou arrumar... Dessa vez eu vou começar para poder sacanear ele. Eu vou arrumar ele, posicionar ele de alguma forma. Certo? Então, sei lá. Vou avacalhar aqui, ó. Vou fazer uma coisa que todo mundo faz quando a gente brinca com isso em escola. Alunos de verdade, né? Alunos de verdade, Um exemplo. Mas a parte mais legal disso é que depois que montar, você deixa todo mundo montar. Isso. Agora você fala para a pessoa. Agora você que moldou a pessoa, agora você faz a mesma posição. Você tem que copiar e parar na mesma posição. Então, acaba sendo muito divertido, porque a pessoa vai... Eu faço logo essa mesma posição, sai daqui. Tá. A pessoa vai no braço tentando sacanear, e aí depois ela tem que fazer igual. Ela tem que se colocar literalmente no lugar do outro. Né? Isso, exatamente. Isso é muito legal. Pode desmontar. Obrigada.
A parte mais legal disso é que, às vezes, a gente vê o quanto a pessoa não consegue enxergar aquela imagem e reproduzir ela. Então, às vezes, a pessoa montou aquela situação, mas na hora que você pede para ela, agora você copia, agora você faz igual, ela não consegue reproduzir, ela não consegue essa imagem visual, e aí, com a consciência de eu preciso montar o que eu acabei de fazer. E são percepções diferentes, né? E isso que é muito gostoso da gente perceber nesses exercícios. Porque ele está fazendo um movimento, e aí quando eu vou reproduzir esse movimento, não necessariamente eu vou reproduzir da mesma forma, porque a minha percepção sobre esse movimento é diferente. Bom, acho que agora a gente já pode sentar. Tá. A minha percepção sobre esse movimento é diferente. Então, que é o mais legal, né? Somos pessoas diferentes. E aí a gente precisa respeitar essa individualidade. O fato dele, por exemplo, ele me propôs, na função espelho, por exemplo, ele me propôs uma coisa e eu não consegui cumprir exatamente da forma que ele fez, tá tudo bem, porque é de acordo com a minha percepção sobre aquele movimento, de acordo com a minha limitação de como executar aquele movimento. Né? E aí a gente vai começando a desenvolver essa percepção sobre o meu e sobre o outro, que é sensacional. Perfeito. É muito legal. Em 3 dinâmicas, né, como essas que vocês trouxeram, a gente tem muitos insights, tem muita reflexão que dá para ser trabalhado com os alunos. E o mais legal, né, que eu acho que complementa tudo, é que a gente está fazendo isso na prática. Esse é o meu objetivo com vocês, né, ajudar os professores a já levar na prática essa dança aqui, cujo aprendizado passa pelo corpo, passa pela sensação, pelo sentir. Diferente da gente colocar um vídeo de tango e aí em seguida falar assim, vamos lá, alunos, agora a gente vai fazer isso que estava lá no vídeo. Aí vai ter resistência, vai ter... Os alunos, né, não tiveram isso culturalmente, o corpo deles nunca fez, muitos nunca dançaram, tem muita vergonha envolvida. E aí a gente vai entrando nessa questão da resistência, que foi uma das dúvidas aqui, que deixa eu olhar, que a professora Mirna trouxe pra gente um pouco sobre essas dificuldades de se colocar a dança na escola e a resistência por parte dos jovens, né? Como quebrar um pouquinho disso. Aqui no perfil, professora, a gente tem um monte também de posts falando sobre isso, porque é uma realidade comum para muitos professores, para mim dentro da escola, para todo mundo que trabalha dentro da escola. E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar a quebrar algumas barreiras e levar a dança na prática para dentro da escola, assim, hoje. Então a gente tem o nosso curso completo, que eu vou falar mais aqui para vocês ao longo da semana, em que o Eduardo, com a Alê, outros especialistas, eu também, a gente elaborou um programa completo para ajudar os professores a levar essa dança, já quebrando resistências, já desconstruindo algumas práticas para poder levar, como aqui, por exemplo, na dança de salão, né? Como a gente levar isso de uma maneira que faça sentido para os alunos e indo num passo a passo, assim, né? Eles mostraram para a gente 3 dinâmicas. E são 3 dinâmicas que eu adoro. E no curso tem outras 350, assim, para ajudar a levar essa dança de salão de uma maneira que faça sentido, de uma maneira prática, e ajudando a quebrar um pouco toda essa resistência que os alunos têm. Porque a partir do momento que a gente fala, hoje a gente vai trabalhar dança, por exemplo, os profissionais da educação física, né, escolar. Hoje a gente vai trabalhar dança. Pronto, já tem 5 que sentam, tem 2 que querem se esconder, tem alguns que se animam, e aí a gente fica nessa dificuldade de trabalhar, né? Então, existem muitas formas da gente ir quebrando essas resistências aos poucos. Claro que cada cenário tem que ser analisado, o professor tem que sempre ter esse olhar de qual é o seu contexto, quem são os seus alunos, qual é a instituição onde eu trabalho, quais são os saberes prévios desses meus alunos, o que eles já conhecem sobre esse assunto, eles não conhecem nada? Eles gostam de um determinado artista que está lá bombando no YouTube, eles sabem o que tem no TikTok, o que é que eles sabem, faz esse mapeamento prévio, e aos poucos vem trazendo essas práticas como essas que eles trouxeram aqui pra gente. E aí eu tenho certeza que vai funcionar dentro dessa verdade, de que cada espaço é um espaço, cada aluno é um aluno,
E a gente tem tentado contribuir nesse sentido, de que cada professor faça funcionar dentro da sua própria realidade. Aí tinha uma A dúvida gente aqui, brinca, gente, deixa eu voltar. a gente brinca muito Pode falar, Edu, pode falar isso. que a gente fez um estudo, a gente descobriu que das pessoas, dos adultos, já foram bebês um dia. 100%, é verdade, é um estudo sério isso. E dessas crianças, Não todos os é? bebês, né, qualquer estímulo que tenha sonoro, elas estão lá se mexendo. Isso é uma dança. Então todo mundo já dançou um dia. E não tem ninguém hoje em dia que, se estiver tocando uma música, se eu estiver só me mexendo assim, é um estímulo, é uma dança. Então a única coisa que a gente faz é que a gente organiza isso, né? Sim. Por isso Então, E que potencializa, né? exato. a ideia de sensação de dançar é diferente da concepção de dança. Porque a gente fala muito aqui sobre a diferença da pessoa que dança, que ela quer dançar para se divertir, e a pessoa que quer fazer um show, fazer uma apresentação, né, participar de uma competição. O nosso objetivo com a dança é trazer a pessoa para diversão. Esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que se sentir dançante já nas primeiras aulas. E para isso não precisa muita coisa, né? Se ela estiver balançando, considerando dança 2, se ela estiver fazendo 2 e 2, ou só fazendo aquele balancinho igual o bailinho de filme americano, né? Aquele balancinho assim, e ela tá feliz, ela tá se sentindo dançante, legal, esse já é um ponto muito positivo. Não é o movimento que faz a dança, é a sensação, eu tenho que estar me sentindo dançando. O movimento é a ferramenta para atingir a dança. Perfeito. Né? Perfeito. Não tá fora, né? Não tá fora, não tá na cópia. Tem que partir, tem que começar dentro. Porque é aí que o aprendizado acontece. Se ele tá dentro, se o aluno sentiu, se ele guardou aquilo para ele, aquela sensação, é isso que a gente leva pro resto da vida. É a sensação da experiência, né? Perfeito. Sim. Se a gente tem isso em mente, acaba ficando um pouco mais leve essa ideia de, como eu vou fazer o meu aluno dançar? Cara, se ele tá movimentando, um pouquinho que seja, e para ele está dançando, ele está feliz, porque ele está se divertindo, porque ele está achando, pela percepção dele, ele está dançando, tá tudo bem. Objetivo concluído. Deixa ele ser feliz. A partir dali, ele vai se abrir para novos estímulos e ele vai, no tempo dele, evoluindo, né? Mas vamos lá, porque senão a gente não vai responder a pergunta. A pergunta da Geise, se ela podia... Aí eu vou responder um pouquinho e daí vou deixar vocês também complementarem com o que vocês acharem importante. A Geise perguntou se a dança de salão também pode ser trabalhada nos 5º anos. E aí o que eu penso, né? A gente traz aqui uma proposta pensando em 8º e 9º anos do Fundamental 2, pensando que é dessa forma que está inserido lá na BNCC, é dessa forma que está proposto lá nos documentos, né? Então a gente traz essa proposta de já pensar como que isso funcionaria para o 8º e 9º ano, mas nada impede que a gente trabalhe em outros anos, nesse sentido que a gente sempre fala aqui, que depende muito da sua realidade, dos seus alunos, do que é pedido. Às vezes eles têm um super interesse, né, por esse tipo de dança, e por que não? A partir do momento que você tem essas ferramentas na sua mão para trabalhar de uma forma desconstruída e ressignificando e sabendo aquilo que você está fazendo, por que não levar para outros anos, outros contextos? A gente sempre tem que analisar muito bem esse contexto, mas eu acho que que pode super ser trabalhado, principalmente com práticas como essas que eles estão trazendo para a gente, que são práticas que envolvem a empatia, é divertido, vai quebrando o gelo, tá trabalhando a coordenação motora, o ritmo, você coloca uma música para fazer, né? Coloquem sempre música para fazer essas dinâmicas que eles apresentaram. E aí é super divertido, por exemplo, a dinâmica do espelho. Eu já fiz com alunos do 1º ano até o ensino médio. O que a gente vai variar? As dificuldades disso, né? Você pode colocar no 8º e 9º ano como um start para um trabalho de dança de salão. Eu posso colocar no 1º ano do ensino fundamental de uma maneira mais leve, mais descontraída, também como uma socialização, como um quebra-gelo, como um treino ali para outras coisas que eu quero fazer.
Então, são práticas que a gente pode adaptar, sim. A BNCC, inclusive, dá essa abertura para a gente, né, de trabalhar conteúdos na ordem que a gente achar viável, que a gente achar que faça sentido e que vai construir ali esse conhecimento com o nosso aluno ao longo dos anos, ao longo dos períodos. Então, 8º e 9º ano, sugere-se que trabalhe-se com a dança de salão. Mas então não é que no 8º ano o aluno tem que saber isso, aquilo, e esse passo, aquele passo e aquele outro. É que depois desse período todo, o aluno tem que tem que desenvolver determinadas competências, quer dizer, habilidades em movimento, habilidades em aplicação para a vida, mas é ao longo desse período, não é em um mês eu tenho que cumprir tal conteúdo. No outro mês eu tenho... A gente sabe que em muitas escolas, a nossa realidade de professor, às vezes ainda é um pouquinho engessada com relação aos conteúdos, por conta de apostilas, por conta de métodos, metodologias que foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Mas a educação tem caminhado nesse sentido de desconstruir um pouquinho, mudar um pouco a ordem de uma coisa, muda ali. Por quê? Para levar em consideração aquilo que faz sentido para cada turma. E, se possível, para cada aluno, a gente vai chegar lá um dia ainda. Mas trazer aquilo que faz sentido dentro de cada realidade. Então, não dá para ser engessado, né? Então, não sei se eu fugi, né, do assunto ou se eu respondi a Geise, depois vocês escrevem aí nos comentários, gente. Mas eu acho que pode sim ser trabalhado em outros anos, desde que o professor tenha essa noção do porquê ele está fazendo, como ele está fazendo, qual é o objetivo que ele quer alcançar e desconstruindo dessa maneira. Não copiando lá uma coreografia X do YouTube. Eu assisti lá um tango do país, não sei o quê, a mulher levava a perna na cabeça, e aí eu levo e falo para os meus alunos que agora eles vão fazer aquilo, daquela forma, sem contextualizar, entende? Então, eu acho que super pode ser trabalhado, tá? Em outros contextos. Só para agora colocar... vocês. Foi legal essa pergunta, porque aqui na escola mesmo, eu tenho um aluno que faz aula comigo, ele tem 9 anos. Nós tivemos várias crianças que começaram com 9 anos a dança de salão. Uma, inclusive, hoje já se tornou professora, enfim, seguiu carreira. Então, não tem uma idade certa para começar, se tratando de dança 2. Agora, focando, né, um pouco mais em dança 2. Não tem uma idade certa de começar. A questão mais complexa, vamos dizer, é que a dança 2 é uma dança de contato. Então, a partir do momento que a criança tem consciência que ela vai dançar tendo contato com outra pessoa, e isso está tudo bem para ela, está tudo bem, né? Então, é importante essa contextualização. É muito mais fácil, por exemplo, uma criança que cresceu no meio da dança 2, vendo os pais dançando juntos, ou familiares, ela está contextualizada no meio da dança 2. Essa criança, a chance dela praticar dança 2 é muito maior, porque ela tem isso como referência, né? Então, não tem problema a gente trazer a dança 2 para crianças mais jovens. Mais importante é isso estar realmente dentro de um contexto social, ou ter uma apresentação primeiro de o que é a dança 2, como ela é feita. Tá tudo bem a partir daí? Legal. Então agora a gente vai começar a trazer dinâmicas e trazer formas de que ela veja a dança de salão como a dança de salão é. Não trazendo isso para uma sexualização ou para algo difícil, ou num contexto que às vezes acaba sendo um pouco deturpado, dependendo de como ela tem a referência aí da dança 2. E também iniciar a dança 2, quanto antes, melhor no nosso entendimento, e também já está estimulando isso que a gente fala, o respeito, o toque. Então isso é muito bacana, porque você já vai dizendo para a pessoa, para a criança, que está tudo bem aquilo. Claro que ela tem que entender que aquilo está com respeito, entender quando não tem o respeito, isso é importante. Onde pode encostar, onde não pode, né? Exato. Uhum. Mas você já vai desde cedo mostrando que está tudo bem o toque, né? Então, esse é o estímulo maior para a gente. Tem um filme
que eu gosto muito de recomendar, que é o Vem Dançar, que é com Antônio Bandeiras. Ele, ao meu ver, é o melhor filme que retrata todo o benefício que a dança A2 proporciona para o jovem, né? O desenrolar do filme é incrível, é incrível. Ah, é baseado numa história verídica. E é baseado em fatos reais, né? Legal. O personagem principal do filme existiu e até me arrepia, é incrível, é sensacional. Muito legal, então fica a dica aí para o pessoal. É um filme legal trazer para os jovens, para que eles entendam o porquê, né? O que a dança A2 pode trazer. É um pouquinho diferente, claro, do que a dança de salão que a gente trabalha aqui, que a gente desenvolve no Brasil, porque no filme é a dança esportiva, mas ainda assim está contextualizado. Legal. Ali ele trabalha... Pode falar. Pode falar, Edu. Nesse filme, ele faz... Na verdade, ele dá aula para os piores alunos da escola. Né? E ele mostra o quanto pode transformar a dança. Né? Então, a dança transforma as pessoas. Então, é incrível o filme, baseado em fatos reais, melhor ainda. Vem Dançar, muito legal. Daniel, o nome do filme. Antônio Bandeiras. Perfeito. Vou escrever aqui, tá? Tá bom. A professora Mina, ela escreveu aqui pra gente, quero compartilhar o comentário aí com vocês, que ela falou que, né, a nossa fala aqui vai de encontro com as expectativas dela, no sentido de quebrar a rigidez da dança na escola, e não só reproduzindo, né, pegando vídeos sem contexto ali e tentando reproduzir na escola, que a gente sabe que acontece muito, por N motivos, né, e eu falo mais sobre isso aqui no perfil também, quem quiser dar uma olhadinha depois, não caiam não, depois deem uma olhada aqui nos conteúdos do perfil, que a gente fala bastante sobre isso, sobre essa ressignificação da dança na escola. E é com isso que a gente quer ajudar mesmo. Obrigada pelo comentário da professora. Aproveitando que a Lê deu a dica do filme, o pessoal que está inscrito aqui na semana, então tem conversado com a gente através de um formulário, né, que a gente enviou por e-mail, para saber realmente as dúvidas, o que eles querem aqui nessa semana, como que a gente pode ajudar e ter esse diálogo mais próximo. Então, eles trouxeram como demanda ideias de filmes ou documentários sobre a dança de salão. Vocês têm mais alguma coisa para indicar para a gente? Tem um outro filme que a gente gosta muito, que é o Dança Comigo, que daí é com o Richard Gere. Também é um filme bem legal, retrata ali a dança também A2. O Dirty Dancing é um clássico, né? Dirty Dancing, O Dirty Dancing. É um clássico. E o Dirty Dancing tem... Acho que não tem só o primeiro. Tem o segundo e o terceiro, se eu não me engano. O segundo também é bem legal, porque ele passa em Cuba. É bem bacana. Que legal, eu conheço o primeiro só. Ele tem. E o segundo é legal porque ele fala sobre o contexto da dança num país que é muito... como que fala? Ele é comunista, não? Socialista. Então, eles são muito fechados. Os bailes são meio que clandestinos, sabe? E aí as pessoas não se misturam, o pessoal da elite não se mistura, não sei o quê. Então, é bem interessante o contexto do filme por conta de onde ele acontece. É muito bacana. Legal. E a dança de salão vai justamente na contramão disso, né? Ela é muito eclética. Então tem pessoas de todas as tribos, de todas as idades, de todas as classes sociais. Inclusive, é legal um fato aí, ó, para os curiosos. Na gafieira, antigamente, a gafieira era bem elitizada, né? E aí os motoristas iam levar as mulheres para dançar, e aí depois eles se trocavam e entravam no salão para dançar. E aí virava todo mundo junto, né? Todo mundo incluído na festa. Sim. Então é muito legal, porque dentro da pista não tem diferença. Não tem diferença de classe, de cor, de religião. Aí falando agora, a gente poderia falar um pouquinho sobre o gênero também, né? Antigamente era mais restrito, mais fechado, né? Era condutor e conduzido, na verdade era cavalheiro e dama os termos que eram utilizados,
porque era mais comum o homem conduzir e a mulher acompanhar. E isso... A dança acompanha a sociedade, Isso. né? Então, antigamente a sociedade era mais assim, e aí a dança acompanhava isso. E agora a gente vê aí... Que bom que está mudando e que a dança muda junto, né? A dança como parte de uma cultura, né? A dança tem evoluído junto. E acho que trazer essas questões para a sala de aula é muito interessante. Na verdade, eu acho que é não só interessante, como necessário e urgente, né? Então, através de um trabalho ali da dança de salão e de práticas, o quanto a gente pode levantar, né, essas questões, reflexões de que, então, antes a gente tinha uma questão ali da mulher que era submissa, a mulher que era conduzida, a mulher... E hoje em dia isso não existe mais, não deveria existir, a gente caminha e busca uma equidade, né, entre gêneros. Então, a dança está ali dentro disso também. E hoje em dia é condutor e conduzido, né? Que se fala. Que mesmo assim esse termo ainda é um termo que... Ainda não existe um termo, super tranquilo. Ainda está em processo, né? Não tem ainda está em processo. o termo ideal. Condutor e conduzido ainda tem essa ideia de que uma pessoa propõe e a outra responde, né? A gente, na verdade... permeia por todas as formas de condução, né? Agora, falando para ficar um pouquinho mais claro isso, a gente pensa em 3 formas de condução: a condução, a indução e a condição. Então, quando a gente entende essas diferenças, aí fica um pouquinho mais fácil de entender que, na verdade, não existe necessariamente um condutor e um conduzido, né? Ele vai me propor algo e aí eu vou responder. O como eu vou responder compete a mim. Você tem escolhas dentro daquilo, né? Dentro daquilo. Ou, dependendo do meu nível de dança, eu consigo propor sim para ele. Sabe? Então, isso também já é evolução, né? Já porque antigamente era a condução. Então, eu pegava ela, ele me fazia fazer o movimento, que é essa a diferença. A condução ele me faz fazer o movimento, né? Que isso seria lá atrás. Aí a gente passa para indução, que é quando ele me convida a fazer um movimento. O movimento dele me proporciona... Não é nem eu faço se eu quiser, eu vou fazer o movimento, mas aí eu tenho mais abertura para mudar o como eu faço. Tá. Então ele me proporciona a possibilidade de fazer aquele movimento. Eu gostaria que você viesse daqui para cá. Como eu vou? Não importa. Condução, venha para cá. Indução, eu gostaria que você viesse para cá. Então, mais um convite. E aí a condição é... Eu abro e falo, e aí? Quer vir para cá? Vem, senão vai para lá e tá tudo certo. Aí muda um pouco. E aí é a hora que eu consigo realmente propor. Eu tenho essa possibilidade de propor. Mas eu não preciso esperar que ele me abra isso. A partir do momento que eu tenho um nível de dança legal, eu consigo propor isso para ele. Não necessariamente vou conduzi-lo, mas eu vou propor um movimento diferente para ele. E aí a gente começa a construir a dança juntos. Que antigamente eu construía a dança e ela me acompanhava. Né? E dessa nova forma a gente consegue construir juntos. Ainda tem a pessoa que ela vai acabar liderando um pouco mais, né? Mas acaba que não é uma liderança única, como era antigamente. Aí existe agora também... Deu um boom, agora deu uma diminuída, que é a condução compartilhada, que vamos supor, começou lá a música, aí ele começa me conduzindo. No meio da música, em algum momento, a gente troca a condução mesmo, né? Aí ele começa a fazer os movimentos como conduzido e eu começo a conduzir. Também existe essa troca de condução. A gente não tem esse costume, nós não desenvolvemos esse formato aqui na escola, existe, alguns lugares já desenvolvem esse formato, mas a gente gosta mais das outras possibilidades, dessas 3 primeiras condições que a gente falou. A gente passa por essas 3 condições. E essas maneiras diferentes, né, vão construindo um diálogo mesmo, de verdade, entre as duas pessoas, né? É um diálogo. Sim. E é isso que é tão rico, né? É um universo muito rico, assim, que eu tenho aprendido muito, né, nessas trocas com vocês. Vocês querem falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês aqui em Sorocaba? Então, a Lei e o Edu, eles têm aqui o espaço deles e trabalham com a dança de salão aqui na cidade de Sorocaba. A gente está no interior de São Paulo. E também são meus parceiros aqui no nosso projeto, pensando essa dança dentro da escola. Vocês querem falar um pouquinho?
Basicamente, a gente ainda vai contra tudo o que acontece, porque a nossa dança, a gente fala que é o meio para alguma coisa. Enquanto a maioria trabalha a dança como fim, a gente acredita muito a dança como meio de transformação de vidas mesmo. Então, quem é que vem para cá para dançar? Às vezes a pessoa que mudou de cidade, chega aqui e não tem amigo nenhum, ou a pessoa que é muito tímida, a pessoa que terminou um relacionamento, ou a pessoa que está em um relacionamento e quer fazer alguma coisa com o pai. Então as pessoas buscam a dança por diversos motivos. A dança é uma ferramenta, né? E a gente usa esses motivos, esse é o objetivo nosso principal. O resumo inteiro a gente usa, o foco da nossa dança é para relacionamento. É o social. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento amoroso, tanto faz, mas é um relacionamento de uma pessoa para outra pessoa. Quando a gente está dançando, falando naqueles 3 minutos, ela tem que ser a pessoa mais importante para mim naquele momento. Porque eu estou compartilhando aquele momento com ela. Então eu preciso me relacionar. Então, mais importante do que o movimento acontecendo ali é o quanto a gente está curtindo aquela movimentação. Então isso pra gente é o nosso foco. É o nosso objetivo maior da dança de salão. É muito legal, porque é o nosso objetivo educacional, pedagógico com a dança, né, e dentro da escola, é justamente esse. Transformar, né? Transformar. Usar como uma ferramenta ou como um veículo, mas que faça sentido para as pessoas. Então, faça sentido dentro da realidade dela e como que isso vai transformar relações, vai transformar o posicionamento dela frente às outras pessoas. E o que a gente faz na educação é transformar, né? Enquanto professores, o que a gente acredita é que a gente está transformando o presente e o futuro, né? Então, é muito legal. Eu fico arrepiada cada vez que a gente conversa e pensa sobre a educação e entende por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Vou trazer de volta a frase que eu trouxe aqui no perfil esses dias, que existe uma cultura, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Tipo, quem é muito bom na dança, nessa dança aí que é de reprodução, ou é só de show, só de espetáculo, não diminuindo essa questão, né, dos artistas que estão no palco, é uma outra função, mas não tem nível de importância diferente. E aí o Fernando Almeida, eu estava numa palestra dele, que é um educador, filósofo, ele trouxe pra gente, quem sabe faz, quem sabe por que faz, ensina. Sim. E é isso, gente, né? O professor tem que continuar sabendo por que ele está fazendo o que ele está fazendo. É isso que dá motivação pra gente para fazer todo dia e fazer cada vez mais, né? E a gente acha muito interessante porque a dança de salão, se a gente pegar toda a parte de educação física, eu também sou da educação física, sou formado, e se a gente pegar a educação física na escola, a maioria das atividades são atividades competitivas. Vôlei, futebol, então tudo isso são competições. Já na dança, a gente não traz pela competição, a gente traz pela parceria. Então, enquanto o estímulo sobre os adversários, competições, são importantes também. Então, isso faz parte da vida. Mas, enquanto o estímulo maior é sobre adversários, aqui a gente está trazendo parceiros. Então, eu não estou competindo com ela em nenhum momento. Nós estamos juntos para o mesmo objetivo. Nem competindo com outro casal. Nem com outro casal. Uhum. E essa parte legal também é que isso está trazendo para a gente, é um ajudar o outro. E aí, o que traz a dança de salão também, que é o que a gente fala, isso também para os adultos, é que errar, a gente não vai ficar tão permissivo para o erro. Se errar tá tudo bem, então eu vou ficar errando, não ligo mais, não vou tentar acertar. Mas quando o erro acontece, é o que eu faço com o erro. E na dança de salão, a coisa mais legal, assim... De improviso, né? Como é improviso, a gente tá ali dançando, e quando o erro acontece, os dois sorriem, dão risada. Então você quebra esse gelo e a preocupação não tá ali, eu errei, tem que parar e começar de novo. Não, eu errei, tá tudo bem, vamos dar uma risada, ai que legal, aconteceu algo. E aí a gente volta a dançar e continua a dança. E isso é muito importante, né? Porque normalmente às vezes a gente erra e durante a vida a gente vai cometer falhas, isso é normal, não tem como, ninguém é perfeito. Mas o que eu faço com o erro é mais importante do que o erro em si. E aí a dança vai trazendo, na dança A2 vai trazendo isso como uma coisa natural. Errar, você não vai ficar tudo bem eu errar, então vou só errar, tô nem aí. Mas quando eu errar, o que eu faço com isso?
e que tá tudo bem. E como é que eu conserto ali? Eu não vou ficar, ai meu Deus, agora eu errei, agora não sei o que que eu... Não, é assim, é naquele momento. Aconteceu o erro, eu já corrigi, Se vira e segue. segue a vida. Perfeito. Segue o baile. Não é só o produto, né, que importa, a reprodução ali da dança enquanto produto, mas é esse processo e esse aprendizado que vai para a vida, né? É isso que a gente tem tentado mesmo transformar na educação em geral, né? E aqui falando especificamente da dança dentro da escola, trazer esse processo como mais importante, não a dança do evento lá, a dança que está na festa junina e que o professor tem que coreografar, os alunos copiam, apresentam, pronto, morreu. Não, é a dança enquanto processo e construção de conhecimento. Quanto conhecimento a gente falou aqui hoje, né? Nessa uma live que a gente fez aqui junto, quanto conhecimento tem para os nossos alunos? Muita coisa, né? Exato. E que são as habilidades que eu falo aqui sempre no perfil também, as habilidades que vão além do vestibular, né? É isso que a gente trabalha pelo corpo. São habilidades que vão além do vestibular. São habilidades que ele vai levar para a vida de verdade. A expressividade, a criatividade, a empatia, né? Teve um comentário aqui que eu achei interessante. Pode falar. Na minha aula de dança, ensino que na dança a dama não erra, por isso conhecimento maior para os homens. A gente gosta de pensar um pouquinho diferente, Bruno. A gente pensa que, na verdade, considerando dança 2, não existe um que erra. Porque dança 2, então... Se é parceria, os dois erram. Os dois são responsáveis. Não existe culpado. São duas pessoas que são responsáveis por fazer a dança acontecer. Então, ele precisa saber o dele, eu preciso saber o meu. A partir daí, a gente se conecta e faz uma dança. Se um de nós erramos, nós dois erramos. E aí a gente está jogando a culpa, né, que é pesado. Então, se ela nunca erra, qualquer erro que aconteça, mesmo que seja dela, acaba sobressaindo a mim. E isso pode fazer com que ela gere uma acusação. Porque como ela está livre disso, ela nunca erra, ela pode ter errado, mas ela fala, você errou. E essa acusação é muito pesada. Não só a questão da acusação, e também fica a percepção de que eu não vou dançar com a outra pessoa porque eu erro. Então eu atrapalho a outra pessoa. E aqui a ideia é a gente sempre se ajudar. Quando, na verdade, o que acontece com o erro, apesar de a gente ser permissivo, tudo bem se errar, mas assim, se nós erramos, independente quem errou, nós vamos pôr a situação, eu pedi alguma coisa e ela não fez, ela errou. Se eu assumir para mim que nós erramos, então o que eu posso fazer com isso, é minha responsabilidade, nós erramos. O que eu posso fazer para a gente não errar de novo? Se ela pensar a mesma coisa, o que ela pode fazer para não cometer aquele erro de novo, então nós dois estamos ali para fazer o negócio dar certo. Aí dá match. Fica mais fácil. Dá match. Porque aí a gente faz funcionar, né? Então, se ele me pediu uma coisa que eu não entendi, isso dentro de sala de aula acaba sendo um pouquinho mais fácil de desenvolver. O movimento é X. Ele me propôs. Eu não entendi. Eu sei que o movimento que ele está me propondo, eu falo, peraí, o que eu não estou entendendo? Olha, fulano, eu entendi eu entendi que era para eu fazer isso daqui. É isso que você está me pedindo? E aí ele, não é isso. É isso que eu te pedi. Aí a gente consegue alinhar a expectativa e realidade, né? A gente consegue alinhar a sensação dele, do que ele está propondo, e a minha sensação enquanto recepção do movimento. Porque são coisas diferentes. É a ideia do comunicador e do receptor, né? A responsabilidade do entendimento do que se está comunicando é dos dois. Então, aqui a gente consegue alinhar e fazer realmente que a dança aconteça dividindo essa responsabilidade. Compartilhando essa responsabilidade. O que eu preciso ajustar para entender a condução dele, o que ele precisa ajustar para me fazer entender a condução dele. Sensacional. Eu acho que essa questão da responsabilidade, né, compartilhada, eu não sei se vocês perceberam, mas eu me emocionei aqui. Eu estava quase chorando mesmo. Por quê? A gente está num mundo tão cheio de gente que aponta o dedo, né? A primeira coisa é tirar a sua culpa, colocar a culpa no outro. A gente está nesse mundo, né? E que a gente, como professor, tem muita responsabilidade de transformar isso, de mudar. No meu dia a dia de sala de aula,
É aquela coisa de você, eu falo que eu paro a aula, mas não é parar a aula, né? Você para um conteúdo para começar a aula, talvez, e para conversar com os alunos e falar, não, peraí, por que você está apontando o dedo para o outro? Por que você está jogando a culpa no outro? O que aconteceu? Vamos conversar. O que você pode fazer para mudar essa situação? O que cada um pode pensar para na próxima vez não acontecer de novo? O que eu posso fazer para não errar agora aquele passo na dança? O que eu posso fazer, né? Porque é o tempo inteiro na nossa vida, é um apontando o dedo para o outro, assim, é no trânsito, é no mercado, é no qualquer coisa, na rede social, pelo amor de Deus, né? Rede social, é apontando o dedo. Então, assim, o quanto a gente, através dessas ferramentas da dança, o quanto a gente pode trabalhar esse ser humano que a gente com o qual a gente está procurando contribuir no desenvolvimento e na formação dele, né? Seja no 8º, 9º ano do Fundamental 2, que a gente está falando aqui, ou qualquer fase. A gente tem um poder gigante como professor, como educador, a gente tem um poder enorme nas nossas mãos e que vai dessas pequenas coisas, dessas pequenas sacadas, que na verdade, ao meu ver, são as mais importantes e são aquilo que a gente tem que trabalhar. A gente traz ferramenta, a gente traz conteúdo, mas é para formar ser humano, não é para formar quem gabarita o vestibular só. É ser humano, é aquele ser humano que vai depois se relacionar, vai estar no trânsito, vai estar... E tem que saber que a culpa não é sempre só do outro, eu tenho que tirar o meu. Não é. Eu estou na sociedade, o que a sociedade, o que acontece nela, tem a ver com o que eu faço no meu dia a dia, né? Então, assim, eu me empolgo, às vezes eu fico filosofando. De tirar essa palavra culpa, né? A gente usa muito mais a responsabilidade. Responsabilidade. Porque a culpa é um fardo, né? A responsabilidade, como o nome diz, é uma responsabilidade. Então, algo muda que já. Pode ser trabalhado, né? Algo que pode... É bem mais palpável. A gente já muda. Assim. Sim. E aí funciona um pouquinho mais leve, né? Se torna um pouco mais leve. Até mesmo aqui em sala de aula, a gente tem essa ideia de que várias pessoas, não só em sala de aula, né? Mas a dança 2, por ser uma dança social, a gente vai para um baile, por exemplo, eu que danço há 10 anos, eu vou dançar com uma pessoa que começou ontem. E aí, como que eu equalizo essas diferenças, né? Respeitando, sendo responsável pelo meu. Não vou me responsabilizar pelo outro. Mas a partir do momento que eu me responsabilizo pelo meu, o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar ao outro. Se ele vai dançar comigo, ele vai fazer só o 2 e 2, tá tudo bem. Eu vou fazer o 2 e 2 da melhor maneira que eu puder fazer. Para que ele saia com a sensação de que ele dançou, porque a responsabilidade sobre a minha dança é minha. Quem faz a minha dança ser divertida ou não sou eu. Então eu posso me divertir com uma pessoa que faz só 2 e 2 e posso me divertir com uma pessoa que me joga pra cima, dá 2 piruetas em cima e desce no colo. Entendeu? Então a diversão está comigo. Na verdade, Legal. Tudo sou eu, né? Trazendo para essa ideia que você falou sobre o mundo de hoje, tudo tá dentro de mim. Eu só preciso olhar, só preciso despertar. E a dança, ela traz ferramentas para que a gente consiga enxergar isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu aprendo a respeitar a individualidade e respeitar o outro. O outro. É isso, gente. Sensacional, assim. A gente precisa ir caminhando para o final. O papo está muito bom, mas a gente precisa ir caminhando agora para encerrar. Eu queria saber se vocês têm alguma outra colocação. O pessoal que está aí com a gente ao vivo, se tiver qualquer dúvida, aproveita. E já pergunta aí pra gente também. Vocês têm alguma coisa, gente, que faltou falar, que vocês queriam colocar? Eu acredito que a mensagem foi passada, né? Até um pouco mais do que a gente esperava, Sim. Mas acho que isso só mostra o quanto a gente acredita que a dança pode ser transformadora para as pessoas. E se a gente fosse dar exemplos aqui, a gente ficaria dias e dias o quanto a dança já fez de bem para nós. Começa por nós. Não tem como fugir disso. Eu queria fazer uma recomendação, trazendo essa ideia sobre o ser humano mesmo. Eu queria fazer uma recomendação de um livro que é fantástico, cara.
E também tem um outro filme que não tem nada a ver com dança, mas que eu recomendo absurdamente para todas as pessoas que dão aula. Então vamos lá, primeiro livro, Os Quatro Compromissos. É fantástico, trazendo para ver Tô essa ideia anotando mesmo aqui. esse olhar para o ser humano, né, para o indivíduo. É muito legal. Os Quatro Compromissos. É fininho, leitura rápida, gostosa, muito legal. E o filme que eu falo que todas as pessoas que pensam em ser professor um dia na vida têm que assistir, que é O Primeiro da Classe. Não sei se você já assistiu, Shea. Não, Cara, assista, mas assista com uma caixa de preciso. lenço do lado. Porque eu sou dessas, né? Vocês já viram. Eu Não, mas preciso. é incrível. Todas as pessoas que um dia pensam em lecionar tinham que assistir esse filme. É incrível, é um cara que também é baseado em fatos reais. É um cara que tem síndrome de Tourette e se torna professor. Que legal. Então Quantas barreiras ele não teve que é ultrapassar, né? muito sensacional. É muito sensacional. Tá? Legal. Então fica aí 2 dicas. Legal. Arrasou nas dicas, Ale. Gente, eu agradeço de novo a participação de vocês. Adorei o papo. Vai ficar gravado aqui no nosso perfil do Instagram, para o pessoal que não conseguiu assistir Legal. tudo, tá bom? Tá gravado aqui no perfil, até dia 12 de abril tá disponível. Também vai para o nosso canal do YouTube, tudo até dia 12, tá bom? Eu agradeço super a participação de vocês, a nossa parceria. Essa semana aí vou conversar mais com o pessoal sobre o nosso curso completo, esse programa que traz muitas ferramentas, muitas atividades, reflexões sobre a dança na escola, desde a educação infantil até o ensino médio. Já vou dar o spoiler do nome do curso aqui então, porque está mudando, né? Para quem conhecia o Dança e BNCC, a gente atualizou algumas coisas, ele está de cara nova, com ainda mais aulas do que já tinha. Então o nosso curso que está abrindo aí, vai abrir essa semana, a inscrição para todo mundo, ele se chama Dança na Escola, o seu guia dinâmico de práticas e possibilidades. Então, pensando num guia dinâmico no sentido de que tem muito movimento, é prático, como levar a prática da dança para dentro da escola. Dinâmico no sentido de que a gente está sempre atualizando, a gente está falando de dança, de movimento, de cultura, e são coisas que não estão estagnadas, né? Então, eu não poderia falar de um guia completo, assim, de cara, é um guia dinâmico. Está sempre em transformação, atualização, mas tem muito material. São 69 aulas que tem lá, acho que 13 módulos, tem muita coisa, tá? Para educação física, para arte, para educação infantil, até o ensino médio. Então já fica ligadinho aí, você que está assistindo, essa semana que a gente está aqui de abril, início de abril, já é para a gente lançar também esse curso completo. Eu espero bastante gente junto com a gente para ressignificar esse trabalho de dança dentro da escola, tá bom? Pessoal, obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que interagiu, obrigada pelos comentários. Não sei se a Lei e o Edu viram. O pessoal escreveu aqui, muito bom, obrigado por compartilhar. A gente que agradece pela já está colocando o nome do livro, o nome do filme. Eu coloquei nos comentários o nome do livro, o nome do filme. Eu já tinha colocado também o filme Vem Dançar, mas ficou lá no comecinho, né? E são recomendações muito, muito bacanas, assim, para Bruno abrir o perguntou o nosso nome olhar. do livro. Eu coloquei A gente aí. já colocou de novo os 4 compromissos. Joia, os 4 compromissos. A Fernanda perguntou como que tá no YouTube. O nosso canal no YouTube é Dança na Escola, Sheila Campagna. Tá bom? Eu vou subir esse vídeo daí ainda, né? A gente vai salvar agora, vou subir para o YouTube. Então, à tarde, mais ou menos, ele já vai estar lá nesse canal. E vai ser o mais recente, então vai estar facinho ali de ver, tá? Tem hoje o da dança de salão e o vídeo que eu subi ontem é o das danças populares, também imperdível, que foi com a Thelminha Tessila, a nossa especialista, a nossa brincante aqui do perfil. Então, tem muita coisa boa, muito conteúdo essa semana. Fiquem ligados. Quem não está inscrito ainda, vai no link da bio para receber as coisas por e-mail também. Esses links dos vídeos também estão indo lá. Material extra. Então se inscrevam aí, tá bom, galera? Edu e Ale. Isso aí. Um prazer. Obrigado, gente. Uma Foi uma honra. delícia esse bate-papo. É uma honra participar desse projeto. É uma honra estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa paixão com vocês, né? Muito legal. Obrigada, viu, galera? Obrigada e até as próximas.
Até. Até. Beijo. Tchau, gente. Beijo.